Apresentamos Mitologia em Pauta, um estudo do GRESG com Guaraci Silveira. Símbolos, lendas, fábulas, deuses, heróis e suas relações com a psique, à luz da espiritualidade. Bons estudos! Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos iniciando o Mitologia em Pauta número 7. Vamos falar sobre substâncias simbólicas. É um estudo que vai nos colocar diante de uma proposta interessante, que é a proposta dos líquidos, daquilo que nós convivemos, né? Aí desde o princípio da nossa evolução, e que gradativamente nós fomos decodificando isso. Cada substância dessa gerou uma necessidade para nós, que gradativamente vamos nos libertar também dessas substâncias. Nós vamos falar de coisas interessantes nesse trabalho, e, como sempre, né, dizemos que tudo isso é uma abertura ao grande estudo da mitologia, com a espiritualidade, com a doutrina espírita. Por isso nós estamos aqui. Somos espíritas. Essa é a nossa bandeira. E como espírita, automaticamente cristãos. Então nós estamos aqui nessa tentativa de entendermos a grande escola, que é a escola da mitologia. E a gente vai começar, então, falando sobre a nossa proposta, né? Nós estamos na temporada 1, Educação de Forma Lúdica. Nós estamos agora no episódio 7, Substâncias Simbólicas. Depois virá o Homens e os Símbolos. Mas nesse estudo, Substâncias Simbólicas. Então, vamos pensar, né, o que vamos buscar nesse momento aqui. Certas substâncias estão carregadas de significado na mitologia. São os materiais da vida diária: barro, sangue, leite, fogo. Outros são menos comuns, mas universais e altamente valorizados. Mitologia em Pauta, Substâncias Simbólicas, episódio 7, temporada 1. Vejam vocês, muitas vezes, sabe, nós convivemos com as coisas, mas nós não buscamos entender o que aquilo significa, qual o simbolismo daquilo. E nós vamos tentar entender alguns simbolismos. Claro, meu amigo, minha amiga, que nós nos baseamos em mitólogos que colocaram esses elementos como mais substanciais neste estudo, né, das substâncias simbólicas. Nós estamos seguindo uma pauta que nos capacita a colocarmos de maneira assim mais interessante e mais dinâmica, e também com maior segmento dentro do estudo de mitologia. Então, as substâncias simbólicas é algo que vale a pena a gente ver neste trabalho. Então, vamos começar aqui o nosso estudo propriamente dito, né? O rei Midas, da Frígia, queria transformar em ouro tudo que tocasse. Conquistadores da América do Sul buscavam o Eldorado. O sangue é a substância mais intimamente ligada à vida, e seu significado é a força da vida. Várias tradições antigas afirmam que o homem é feito de barro. O ferro aparece frequentemente na mitologia aborígene. É considerado Mabã, o mágico. Talo é um gigante de bronze nas viagens de Jasão. Moisés cria serpente de bronze. Então, vários metais conhecidos hoje receberam seus nomes de personagens mitológicos, incluindo plutônio, urânio e mercúrio. É muito fascinante mesmo
quando você começa a ler a etimologia das palavras, de onde vem, por exemplo, Plutão. O que significa Plutão? Aquilo que está muito distante. Então, para os romanos, Plutão era o dono lá do inferno. Estava muito distante da realidade de vida plena dos romanos. Na astronomia, puseram o nome de Plutão a um planeta muito afastado do Sol. Hoje é considerado um transnetuniano, ou seja, um planeta após Netuno, porque é muito distante. Então, eles foram colocando esses nomes, né, de acordo com as colorações, de acordo com aquilo que tocava as suas percepções. Considerando também que grandes espíritos, conhecedores profundos dessas substâncias, estavam entre aqueles princípios, né, do homem para denominar as coisas. Então, o homem comum, primitivo, dificilmente ele daria nomes certos às coisas. Não por isso que vieram esses espíritos, ou os exilados, ou então espíritos mesmo, trabalhadores de Jesus, que aqui estavam ajudando desde o princípio. Isso é bom a gente saber, porque provavelmente, num futuro nosso, nós também vamos fazer parte destes espíritos auxiliares das comunidades primitivas, não como exilados, mas como espíritos trabalhadores do Cristo daquele planeta. Então, é bom saber disso. É bom entender que nós estamos nas fases iniciais da nossa evolução, que muitas coisas surgirão como propostas de avanços intelectuais, de avanços relacionados ao amor, à ajuda, porque nós moramos num universo que é solidário. Então, daqui a pouquinho, quando a gente vencer essas etapas aí, que nós estamos lutando para superar, a gente vai fazer isso também, né? Então, é bom que você já pense nisso como um trabalhador real e leal de um Cristo desses. A adamantina é a substância mais rígida na mitologia. Cronos castrou seu pai Urano com uma foice de adamantina. Perseu decapitou a Medusa usando uma lâmina de adamantina. Prometeu e Loki teriam sido aprisionados com correntes de adamantina. Então, é uma substância muito forte, né? É extremamente forte, e a gente tem que entender que tudo isso que foi colocado na mitologia, sabe, tem fundamentos, né, em coisas que estão aqui no mundo, né? Coisas que nós estamos convivendo com elas. Eu convivo com uma determinada situação, então, essa situação, se ela se repete, vai se repetindo, a gente vai cada vez mais nos posicionando. Então, essa palavra adamantina, ela vem do latim, que significa, do latim adamantinos, que é ferro duro, de aço, de diamante. Então, daí adamantino, vem do diamante. Tá? Muitas substâncias mitológicas estão associadas à imortalidade. A pedra filosofal, além de transformar metais em ouro, forneceria o elixir da vida. Olha, gente, vejam vocês, esse negócio de pedra fundamental filosofal, elixir da vida, que foi usado pelos alquimistas, então nós temos que analisar isso aí como sempre transformações da psique. Você não vai transformar nada em ouro, como o rei Midas queria, mas são transformações da psique. A alquimia utilizava, né, na época dela, essas questões aí de eu estou fazendo o elixir da longa vida, eu estou fazendo estou transformando isso, alguma coisa, substância em ouro, para que ninguém ficasse importunando eles nos seus estudos profundos de psique, de psicologia. Tá? Isso é bom saber. Elixir da longa vida seria imortalidade, quem sabe, né? O estudo dessa imortalidade. Tá? Então, isso nós temos que começar a entender. O início da vida nos relatos nórdicos
dependia de dois elementos fundamentais, o gelo e o fogo, que eram separados por imenso vazio. Haviam serpentes que se contorciam, fazendo veneno que subia e combinava com o gelo, criando uma substância mágica chamada Aether, que era a essência da vida. Tá? Então, isso tudo, movimento. Né? A serpente movimenta. Você tem a transformação do gelo em vida, né? Do gelo em fogo. O fogo é sempre uma representação de vida, de dinamismo, de vital. E o gelo é aquela coisa parada, passiva, o fogo ativo. E essa serpente, né, que buscava isso, ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dinamizar, eu tenho que serpentear para sair do gelo para o fogo, para sair da passividade ruim que me prende para a dinâmica da vida que me constrói. Tá? Então, que eles usavam isso. Como é que eles vão dizer isso para os primitivos? Então, eles mostravam, está vendo o gelo, está vendo o fogo? Tem uma serpente que leva, que vai lá naquele fogo e que quebra esse abismo. Essa serpente é a nossa energia. Quando nós saímos dessa questão da omissão, da preguiça, né? Dessas inércias, para sermos dinâmicos. Então, assim, eles falavam com os primitivos. Olha, você precisa ser essa serpente, você precisa de crescer para você chegar no fogo. Isso tudo foi posto a propósito do crescimento daquelas criaturas. Né? Cada divino tem uma forma de se apresentar no mundo, um jeito de se fazer específico, um caráter mais extrovertido ou introvertido, evidenciando uma estrutura global que fornece elementos para se estabelecer suas tipologias e seus diversos caminhos arquetípicos de humanização. Então, cada coisa que nós estudamos aqui na mitologia e na mitologia são propostas para transformar, criar arquétipos, ou seja, matrizes de realizações. Essas matrizes elas vão aumentando seu potencial à medida que eu trabalho essas realizações até virar uma virtude, ou seja, um automatismo divino. Então, é isso que nós estamos estudando. É isso que a mitologia coloca para nós desde os primórdios da humanidade. Sempre você entende isso. O arquétipo é uma matriz. Então, eu vou aprender a pilotar um avião. Então, eu vou criar o arquétipo da pilotagem. No dia que eu ficar muito bom naquilo, que eu trabalhar bastante, se for um piloto, aquilo vira virtude, vira automatismo para mim. Então, acaba o arquétipo e vira virtude. Então, eu transformei o início num divino. A virtude é sempre divina. Então, eu transformei um arquétipo num divino, uma virtude, um início num divino. Por que o divino a virtude é divina? Porque a virtude é a expansão real da mônada em direção a Deus. Então, ele cria virtude. Se ele está criando virtude, ele está aproximando do divino que ele é. Então, por isso que nós temos que sermos seres virtuosos, porque aí nós estamos expandindo o divino que somos. Tá bom? Continuando, vamos pegar aqui o ouro. Né? Para os antigos egípcios, o ouro era especialmente apreciado por causa de sua associação com Ra, o deus Sol. Beleza, né? Você olhar o Sol, você via lá uma coisa que eles indicaram que seria o ouro, ou seja, a potência máxima, o metal maior. Né? Então, na América do Sul, o lendário chefe Inca Eldorado teria um jardim onde todos os animais e plantas eram feitos de ouro. Isso aí iludiu muito o europeu, né? Aqueles espanhóis que vieram aqui para a América na tentativa de achar o Eldorado, né? Aquele lugar que jorrava ouro. Por quê? Porque o ouro tinha esse valor muito grande, ou tem esse valor muito grande, e eles queriam riquezas materiais. Você vê, foi uma fase de busca de riqueza material. E quando os alquimistas falavam que transformavam alguma coisa em ouro, estavam buscando a transformação espiritual. É o ouro espiritual. Enquanto os nossos colonizadores aqui da América vieram em busca do ouro material. E os alquimistas
falando do ouro material, que a gente estuda hoje, do ouro espiritual, que a gente estuda hoje nas grandes doutrinas, principalmente a doutrina cristã, nós estudamos o Espiritismo, essa nossa transformação de seres simples para seres virtuosos. Né? Isso nos mostra que, desde o início, já se falava dessas estruturas. Então, na lenda grega, o herói Jasão recebe a missão de encontrar e trazer de volta o velocínio de ouro, que é esse bichinho aqui, né? Velocínio de ouro. Jasão matou um monstro e voltou com a pele do carneiro. Era um carneiro de ouro. Né? Desde então, o velocínio de ouro tem sido símbolo de autoridade real, uma espécie de mineração do ouro, ou mesmo a riqueza que existia nos limites orientais do mundo grego. Então, velocínio de ouro, né, era a lã de um carneiro dourado alado da coquídea. Era um carneiro sagrado de Zeus. Tá? Então, reluzia, lembrava sol. Sol é potência, é vida. Então, reluz é potência, é vida, é sol, é ouro. Porque o ouro material se assemelha ao dourado, né? A cor do sol. Então, é um metal nobre. Eles não sabiam desse negócio de metal nobre, não sabiam nada disso. Mas tinha a potência da cor, do peso, né? Daquilo que eles podiam fazer com o ouro, coisas bonitas, né? Esculturas ou outras representações com ouro. Então, isso foi encantando as pessoas. Isso foi encantando os seres primitivos. Né? Então, o ouro se torna este elemento poderoso que é capaz de ser superior a tudo e tudo que existe. Então, essa ficção pelo ouro que eles tinham lá. Tá? Então, talvez o mais famoso mito relacionado ao ouro seja o do deus Midas, né? Midas. Por ter cuidado de Sileno, que ficou bêbado e se perdeu, Baco concedeu-lhe um desejo. Midas pediu o poder de transformar tudo que tocasse em ouro. No princípio ele gostou, mas depois viu que a sua comida, bebida e também se transformava em ouro e começou a se arrependeu. Midas banhou-se no rio Pactolo, uma explicação para a grande quantidade de ouro encontrada no rio. Então, Silênio representa o indivíduo que se perde nos vícios. É cuidado pelo rei, seu ser superior. O rei tem a necessidade de empoderar-se, daí tudo vira poder, mas ele tem que se preparar para tal. O self e o ego, é a diferença deles. É muito complexo isso que está aqui colocado, sabe? Por quê? O self, ele é divino. O self é divino. O ego não é divino. O ego é do mundo, que faz essas buscas, que quer o ouro a qualquer custo, quer que tudo que ele toque vire ouro. Por exemplo, eu vou montar um negócio, um comércio ou uma indústria, aquilo tem que ser extremamente rendoso. Então, tudo tem que gerar muito lucro, independente se eu estou agindo certo, independente se o meu produto tem um valor justo. Mas eu quero ficar rico. Então, ficar rico, quero ser poderoso, eu quero ser isso, ser aquilo, é a busca desse ouro. É a representação que vinha lá. Então, o Midas, né, o rei Midas, ele queria que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro, representando aquele indivíduo que tudo que ele faz, ele quer ter altos lucros. Às vezes ele vai fazer um serviço simplesinho, né? E aí ele cobra um preço absurdo. Por quê? Porque naquele momento não tem ninguém para fazer aquilo, só ele. Então ele quer tocar aquilo e virar ouro. Geralmente, esses dinheiros que são conquistados de forma injusta não dão lucro. A pessoa acaba de fazer uma coisa. Eu conheço um caso, né, de um amigo meu. Ele foi fazer a declaração de imposto de renda de um senhor muito simples, mas que tinha lá as suas rendas, mas era muito simples. E quando ele terminou, ele foi entregar a declaração, né? E aí ele deixou o carro dele lá no lugar e foi lá entregar a declaração.
Quando chegou lá, o homem muito feliz, né? Que bom, tá tudo certo. Ele também conhecia um pouquinho disso. Ah, tá tudo certo, tudo bem, você fez um ótimo trabalho, tudo. Quanto que é o seu trabalho? Quanto que é o seu? Então ele me contou que naquela hora subiu nele uma coisa, porque ele sabia que o homem tinha dinheiro, né? Então subiu nele aquela cobiça, né? Aí ele cobrou, por exemplo, não sei quanto que era na época, vamos colocar que foi ele cobrou 1.500 para fazer uma declaração simples. E aí, tudo bem, o senhor pagou feliz a vida, entregou para ele o cheque, né? Tudo bem, vai com Deus, muito obrigado e tal, tal. Quando ele chega entra no carro para ir para casa, o carro não ligou. Não, de jeito nenhum que o carro ligou. Aí ele teve que deixar o carro lá na rua. Pediu lá o porteiro de um prédio que estava em frente, para dar uma olhadinha para mim, que agora eu não consigo mecânico. E quando no dia seguinte ele ligou para o mecânico dele, o mecânico, deixa que eu vou lá buscar o seu carro. Aí foi lá, buscou o carro, arrumou e tal, e terminou o serviço. Ele falou, pode me buscar que está pronto. Quando o rapaz chegou lá e perguntou quanto ficou, 1.500. Ele parou, pensou assim, eu fiz coisa errada, a vida me segurou na hora. Então, cuidado quando a pessoa quer só buscar ouro. Muito cuidado. Né? Porque ele está atendendo ao ego, que é o ouro externo. Ele tem que cuidar do ouro interno, que é esse ouro do coração. Tá? Esse ouro do self, esse ouro que faz com que ele busque, né, tudo aquilo que seja de utilidade para ele. Dá uma olhadinha nisso aí. Entregam suas vidas por causa de ouro. Entregam a sua dignidade, entregam a sua moral, sua honra por causa de ouro. Olha, não é necessário ser assim, tão ligado, tão jungido a esse metal. O ouro é bonito? É. Ele é um grande metal nobre? É. Mas é só isso. Mais importante é o que somos interiormente. Então, o que adianta eu ter, por exemplo, uma coisa parecida com ouro? Isso só vai agradar os meus olhos. Mas a minha individualidade já é dourada, já é ouro. Nós somos Cristos internos, nessa busca extraordinária da evolução. Então, não precisamos ficar presos a isso que nos conduz, muitas vezes, à criminalidade, nos conduz às desonras. Pensemos nisso. O ouro é só para o plano físico. E nós precisamos do plano físico e do plano espiritual. Será que lá tem ouro? Talvez seja muito difícil entendermos isso. Entendermos isso nesse momento por que passa a humanidade. Nós estamos aqui no início, né, do terceiro milênio, no ano de 2023. Talvez seja muito difícil nesse momento e ainda para os próximos anos. Mas vai chegar um tempo que essa humanidade vai entender melhor o valor do ouro. Então os alquimistas estavam certos, porque eles estavam buscando o ouro espiritual, o elixir da longa vida, a imortalidade. E nós? A gente acha que tem pessoas que têm que ter altos rendimentos, e aí ele gasta horrores. E tudo para ele é caro, porque ele cobra caro. Então, se ele vai precisar de uma mão de obra ou de um profissional liberal, ele vai cobrar caro. Tudo que ele vai comprar é caro, porque a vida dele tem um padrão muito alto. Então, é uma coisa difícil, ele fica numa tensão, numa ansiedade. Se ele vai numa loja, por exemplo, ele quer comprar um móvel que custa muito caro. Enquanto que o outro que não tem isso, vai lá e compra um móvel bem mais barato e surge o mesmo efeito. Mas tem a beleza, tem a exuberância da casa. Aí fica aquela casa linda, maravilhosa, uma mansão fria, muitas vezes fria. Porque não é o móvel que vai dar vida à casa, ele vai contribuir, mas quem vai dar vida são os moradores. Às vezes os moradores estão todos eles ansiosos por mais, por mais. Aí você vai numa casa mais simples, bonitinha, arrumadinha, tudo certinho, e as pessoas estão presentes, estão lá. Não estão com essa ansiedade de busca de ouro. Então, quanto mais a pessoa tem ansiedade de buscar valores físicos, valores aqui do mundo físico,
mais ansioso ele se torna. Pensa nisso. Então, vamos continuando, porque o nosso tema a seguir, né, ele vai ser muito interessante, tá? Que vai ser relacionado ao leite. Você já parou para pensar no leite? Dizem que quando nós passamos, né, desse projeto do animal para o humano, foi muito difícil a criação dessa coisa de digerir a lactose, da lactose em si, né? Mas os animais também pegavam leite, sim, mas a estrutura deles era diferente da estrutura humana, que tem muito mais artifícios, né? Então, na mitologia hindu, o vasto oceano de leite produz o elixir vivificante Amrita. É também onde Vishnu flutua no dorso adormecido de Shesha. O ghee, feito com leite de vaca, é vital para o ritual hindu. A Rita é um líquido da mitologia hindu, da mitologia budista, né? Então, o leite produz o elixir vivificante, que é um grande líquido que eles usavam, né? Sesha é geralmente descrito como flutuando no oceano do mundo em mudança, formando leito. Tá? E o ghee é uma forma estável de manteiga clarificada. Então, aqui ele pega, né, o leite, depois ele vai dizer que esse leite faz um oceano, né, que forma um leito, ou seja, toda vez que você trabalha essa questão do leite, você observa, isso é bem atávico em nós. Quando nós buscamos leite, significa que nós estamos querendo aconchego. A pessoa é muito ligada a leite, né? Não estou falando criança, a criança é diferente, mas também está ligado a leite. Mas o adulto, eu, por exemplo, né, eu gosto muito de leite. Não fico tomando leite toda hora, né? Mas quando eu tomo leite, eu me sinto aconchegado. Porque o leite tem essa coisa da maternidade, né? Do aconchego da mãe. Quando a criança vai mamar lá no peito da mãe, ele está aconchegado pela mãe. Então, associa, a psique associa que leite significa aconchego. Então, o leite está sempre associado a isso, a esse aconchego, a esse leito, como ele coloca aqui, a esse leito onde eu transito, onde eu durmo, onde eu descanso. Então, é o leito que me dá força, que me dá harmonia. Então, olha que coisa interessante que é, né? E depois vai ficar uma manteiga, né? Uma manteiga é uma transformação daquele leite aconchegante para um alimento que pode ser consistente dentro da minha necessidade. Então é tudo muito ligado. Leite muito ligado à maternidade e leite ligado ao aconchego. A psique que gosta, que busca leite, geralmente ela está em busca desse aconchego. Às vezes, num mundo tão complicado, né? Num mundo tão complicado como esse nosso aqui, a pessoa busca aconchegos. Ele quer um aconchego, e às vezes o leite é esse aconchego. Então ele faz mingau, né? Mingau de maisena, mingau de aveia, mingau de não sei o quê, cada um tem a sua forma, né, de usar. Outros gostam de tomar um copo de leite sozinho, sem acompanhamento nenhum. Outros já gostam de tomar o café misturado com leite. Então, toda vez esse leite da manhã, né, aquele aconchegante, né? Você acorda de manhã, toma um copo de café com leite, isso te dá assim, uma certa vontade, né, de viver um dia melhor. Então, isso é muito ligado à psique. E nós convivemos com essas substâncias desde o início. Olha você que interessante. Né? E a deusa egípcia Hathor frequentemente aparece disfarçada como Ressat, uma vaca leiteira, cujo nome significa leite. Ela amamentava os outros deuses. Olha aí, amamentar Deus, o que significa isso? O Deus não é o ser divino? Não é a virtude? Então amamenta essa virtude. Dá força para essa virtude. Dá força para o ser divino. Então, essa substância leite é muito interessante. Eu vejo muitas pessoas aí combaterem a utilização do leite para humanos. Eu vejo muita gente fazer isso. Eu não sei, sabe? Assim, cada um, né, faz aquilo que acha legal. Você pode não gostar de leite ou não tomar leite.
E cada um tem as suas propostas, mas tem uma coisa que tem que ser analisada nisso tudo. Nós somos seres individuais, temos histórias individuais. Ninguém tem história igual, porque ninguém é igual. Então, quer dizer, tem pessoas que precisam disso, tem pessoas que não precisam. Então, assim, combater isso, porque chega uma hora que você não pode beber nada, comer nada, porque tudo faz mal. O que faz bem é aquilo que nos tranquiliza, que nos alimenta e nos aconchega. Isso faz bem. Então, não podemos exagerar em nada, nada em excesso. Mas, na medida certa, o organismo pede o que ele precisa. Observa isso, eu aprendi isso há muito tempo. O teu organismo pede o que você precisa. Então, tem que tomar cuidado para não ficar criando, né, monstrinhos onde não existe. A Via Láctea, para os gregos, formou-se do peito de Hera. Hera que casou com Urano, né? Zeus casou com Cronos. Zeus afeiçoado a Heracles e lamentando que a mãe de seu filho era mortal, decidiu fazer sua esposa amamentar a criança enquanto dormia. Quando ela acordou e percebeu o que estava acontecendo, afastou a criança de seu peito e o leite pulverizou o céu, criando a Via Láctea, a galáxia que nós moramos. Não é isso? Então você vê. Aí você vai analisar, tá vendo que Zeus afeiçoado a Heracles e lamentando que a mãe de seu filho era mortal, decidiu fazer sua esposa amamentar a criança enquanto dormia. Quando ela acordou, ela percebeu o que estava acontecendo. Então afastou a criança de seu peito e o leite pulverizou-se no céu. Meu amigo, você pode interpretar isso de todas as maneiras. Você pode fazer a sua interpretação. Eu vou fazer a minha, depois você faz a sua. Enquanto a gente é criança, a gente não entende a Via Láctea. A gente só vai conseguir entender a Via Láctea, pulverizar-se na Via Láctea quando a gente crescer. Aí nós vamos começar a estudar tudo isso que está nos cercando aqui. Eu entendo isso, né? Que essa coisa leitosa da Via Láctea é o aconchego que nós precisamos. Nós moramos nessa galáxia. Não temos a menor ideia da Via Láctea. Você não tem, eu não tenho. É uma cidade, segundo André Luiz. Agora, que cidade que é essa? Qual a representação dessa cidade para ela e para o mundo externo delas, outras galáxias? A gente não tem a menor ideia. Então, nós somos crianças morando na periferia de uma grande cidade e brincando no terreiro de casa. É isso que nós estamos fazendo, gente. Daqui a pouquinho nós vamos começar a crescer e já começar a entender. Ó, aqui nessa região da Via Láctea que você mora, existe tais e tais e tais situações. Aí você vai aumentando, até um dia você entender a cidade que você mora. Você deixa de ser criança. Mas enquanto criança, ela te aconchega com a via leitosa dela. Não sei se você gostou da interpretação, mas eu sempre pensei isso da Via Láctea. Bom, então, analisando agora. Héracles, na mitologia grega, era um semideus, que era filho de Zeus e Alcmena. Zeus, que representa a individualidade, era afeiçoado à sua parte feminina, que tinha compromisso com ela própria, Zeus. Nós temos os arquétipos, né, minha gente? Masculino e feminino. Todos nós somos masculino e feminino. Isso são arquétipos que cada um está num polo dele. Eu estou no polo ânimo e a pessoa pode estar no polo ânima, mas é tudo a individualidade. Então, eu estou transitando no ânimo para fortalecer o ânima, e a pessoa está transitando no ânima para fortalecer o ânimo. Um dia isso acaba virando individualidade, vira só um só. Tá? Então, vamos continuar aqui na interpretação. Tá? Este percebeu que a sua parte feminina era mortal, ou seja, transformar-se-ia em ânimos, porque a gente renasce, né? Uma vez, vezes como ânimo, vezes como ânima. Então, nesse caso, né, essa parte feminina estava se transformando em ânimos, ou seja, esse espírito ia viver uma outra experiência. Então, ele fez com que suas próprias substâncias amamentassem o ideal de servir-se para permanecer. Houve, então, um momento em que a explosão, misto de ódio e amor, aconteceu e fez surgir no céu da sua consciência um conjunto indecifrável de oportunidades.
Isso representa a movimentação do self, em busca de lugares ainda maiores e mais belos para se estabelecer, amamentado e confortado por sua própria substância divina. Percebe? Então, quer dizer, ele percebe que o ânimos está aumentando, que está morrendo, né, o feminino e nascendo o masculino. E aí ele percebe, então, que isso tudo vai criando a individualidade, que vai cada vez mais expandindo. Então, por exemplo, eu vivi muito tempo como mulher, como ânima. Agora eu preciso viver um outro tempo como ânimo. Então, o ânimo vai ficando para trás e eu vou crescendo como ânimo. Mas, no fundo, os dois interagem o tempo todo e se amamentam, né, da própria substância divina que ele é. Então, não importa ser ânimo ou ser ânimo. O que é interessante é que o que amamenta isso é a grande substância divina que nós somos. Então, nós nos amamentamos e criamos essa estrada bonita de belezas, né, como a Via Láctea nos apresenta. Ficou claro para você? Então, não importa, meu irmão, se você está no homem ou está na mulher. Não importa, você está só no polo. Nós já falamos isso aí um tempo atrás. Só estamos no polo. Quem está no ânima, o polo, quem está no ânimo, ele pode ver ele saindo para vir o ânima, ou vice-versa. Porque, no fundo, no centro disso está a individualidade, que é ela que permanece, é ela que é a grande provedora, ela que produz o leite divino para que os polos dela possam crescer nas experiências que ela vive. Então acaba esse negócio de macho, fêmea, homem e mulher. Todo mundo é amparado pelo self e pelo divino. Então todos somos divinos. Umas vezes no ânima, outras vezes no ânimo. E assim até o momento em que nós conseguirmos ser um, né, só, sem as divisões. Então seremos a individualidade. Então é isso que nós estamos colocando aqui para a sua análise, tá? Depois vem o sangue. O sangue é dotado de significado especial em muitas mitologias. Os astecas acreditavam que um suprimento constante de sangue era necessário para a sobrevivência dos deuses, especialmente o deus Sol. Os sacrifícios de sangue também são encontrados na mitologia e nos rituais nórdicos, né? Sempre tem esse negócio do sangue, né? No cristianismo, de modo semelhante, o sangue está vinculado a um tipo de sacrifício, aquela apresentação pela crucificação de Jesus. Então, eles matavam bichos para oferecer o sangue imolado, né? E aquele sangue ele era fervido, então virava um vapor e ia para os deuses se alimentavam daquele vapor que era do sangue. E isso tem esses rituais terríveis, né, de matanças de animais, de seres humanos, porque eles acreditam que isso vai agradar os deuses. Aquele sacrifício, né, aquilo que a pessoa deixa fazer, deixa se imolar para a bênção dos deuses. Então, também Jesus, né, porque Jesus era o cordeiro, então ele se deixou imolar, porque Jesus realmente deixou, né, se imolar, para que o sangue dele volumasse e chegasse a Deus que olhasse para a humanidade, quando, na verdade, não foi nada disso. Essa imagem venceu espaço e tempo, ocupando hoje profundo significado no simbolismo humano. O sangue de Jesus tem poder, dizem muitos. Só não explicam que poder é este. E por que tem poder? O sangue é energia. Melhor dizer, então, a energia do Cristo, quando atua no indivíduo, potencializa-o para as suas transformações necessárias. Então, esse negócio do sangue, aquele sangue físico que Jesus verteu na cruz, aquilo é um símbolo que eu tenho que pensar. O sangue, ele é uma energia. Então, quando o Cristo planetário mostrou para mim esse sangue que ele deixou verter dele, ele está me dizendo, você, Cristo iniciante, cuide-se das suas energias, se potencialize por elas para você se transformar. Porque Jesus sai da cruz, depois ele é visto andando, né, entre os apóstolos, ou seja, não teve morte, não teve nada. Ele é visto e depois ele vai embora
e 500 pessoas assistiram à ascensão dele, como espírito, sem sangue, sem nada. Então, o que ele diz? Eu usei o sangue da cruz para te chamar a tua atenção para a minha ressurreição. Ou seja, você usa da tua energia para chamar a atenção da sua ressurreição. Ficou claro, amigo? Isso é muito complexo, mas a gente tem que buscar entender, né? Especialmente na arte da Idade Média, seu sangue era mostrado sendo apanhado em um cálice para ressaltar a conexão com a liturgia. Aí já é uma questão litúrgica mesmo, né? O homem necessita dos ritos das celebrações enquanto caminha por trilhas do inconsciente. No momento em que ele se sincroniza com a realidade universal, os ritos desaparecem e o simbólico torna-se real. Agora ele vai caminhar de forma altaneira, entendendo que os ritos formam as bases e que a consolidação transforma o rito em essência. Aí estava a alquimia. Entendeu? Então, é isso. Você tem que transformar aquilo que era substância externa, substância palpável, em substâncias espirituais. Então, o ouro, o leite e o sangue que nós estudamos até aqui são substâncias externas a nós, mas que têm uma ação simbólica muito profunda. O ouro tem que ser o ouro do Cristo interno que sou. Eu sou ouro, eu sou Cristo. O leite, eu preciso do conforto, do aconchego, do self que é ouro, para as minhas realizações, enquanto homem ou mulher, não importa. E agora a gente tem o sangue, que é essa energia que nos potencializa para as nossas transformações. Agora, como é que eu te pergunto, como é que se explicava isso para aquelas pessoas primitivas? Exatamente fazendo isso. Toma o leite, que você vai sentir tranquila. Toma esse leitinho aqui. Olha, tá vendo essa pepita de ouro? Olha como é que ela é bonita, ela é forte. Toma ela um pouquinho nas mãos. Vamos fazer disso aqui uma coisa bonita que vai atingir o seu status do belo. Esse sangue que você está vendo jorrando aí, nesses sacrifícios, isso representa o quê? Energia. Vamos transformar isso aí em potências para crescimentos? Assim, a mitologia foi ensinando às pessoas, né, daquele passado histórico. E aí, nós vamos agora às propriedades vivificadoras do sangue, aparece novamente na mitologia hindu. Quando Durga feriu o demônio Raktavija, ficou desconcertada ao ver que cada gota de sangue derramado gerou um clone de seu inimigo, ou seja, a energia que transforma. Então você chega numa pessoa, vou dar um exemplo, você tem um inimigo, tá? Aí você tem um inimigo, aí você chega lá, briga com ele, bate. Quanto mais você bate nele, mais você atiça a violência nele, mais ele se volta contra você. Você tem um inimigo que está te pegando no pé, só faça uma coisa. Perdoa esse inimigo e vai. Deixa ele tranquilo. O silêncio é a melhor resposta. Porque quanto mais você atiçar a energia dele com a tua violência, mais violento ele será e mais ele vai te atingir. Ele pode não ter violência, ele pode não ter força física, mas ele pode ter força de inteligência e criar armadilhas para você. Então, por isso que lá na mitologia hindu, aquilo virava, né, clone, né, do inimigo dele. Então, o demônio, que era o Raktavija, né, ele cada vez, quanto mais ele era combatido, né, mais ele ficava forte. Então, cuidado com a tua vida. Não é só com o seu inimigo pessoal, inimigo de uma pessoa, pode ser em todas as suas situações. Às vezes você tem inimigos funcionais aí na sua casa, você tem inimigos na rua, você tem lugares que você passa que você não gosta de passar ali, são seus inimigos. Tem coisas que você toca que você não gosta, que você precisa tocar aquilo, lá no seu trabalho, por exemplo, né? Então transforma isso. Não brigue com isso, transforme isso. Porque senão vira cada vez mais seu inimigo. A sua psique vai entender sempre que aquilo é seu inimigo. Tá? Essa sua solução para o problema foi a macabra. A deusa Kali andou pelo campo de batalha lambendo cada gota antes de sugar todo o sangue de Raktavija. Então, o que isso significa? Que nós temos que sugar, né, toda a possibilidade
da vingança, de retornar para o outro da mesma maneira como ele me passa. Então eu tenho que sorver isso, eu tenho que acabar com essa violência que está dentro de mim, ou dessa estratégia errada de atacar. Jesus falou o seguinte: se alguém te pede uma túnica, dê duas. Se pede para caminhar 1000 léguas, caminhe 2. Ou seja, o seu próximo é sempre uma proposta para você crescer, se você quiser. Senão você o transforma em inimigo. Aí fica ruim. Ele vira demônio para você. E quanto mais demônio ele é, mais ele estará forte perante você. Demônio no sentido de uma pessoa forte, né? Uma pessoa que está no estado de vingança. Não demônio, não existe demônio. Existem reações, né, de pessoas que estão muito atingidas, né, por alguém. Então, eu atinjo alguém. Então, eu transformo essa pessoa num potencial contra mim. Então, eles explicavam isso. Não brigue, não dê vazão a problemas. Aconteceu um problema com o outro, tente resolver. Aliás, Jesus falou isso. Ele falou o seguinte: olha, se você vai guerrear com um exército, você tem 10.000 soldados e ele tem 20.000, você já sabe que vai perder. Então não vá. Faça um acordo. Busque um acordo. Essa é uma parábola de Jesus. Sabe? E a gente faz isso? Nada. A gente está querendo brigar mesmo, né? Revidar o tempo todo, e a gente está sempre gerando problemas para nós. Tá? Então, o sangue, né, no mito grego, o sangue dos deuses era conhecido como ícor, que teria a cor dourada. Era altamente venenoso para os seres humanos. O herói Siegfried, no entanto, tornou-se invencível ao banhar-se no sangue de um dragão, porque é energia. Então, é uma energia muito grande. Né? Ele representa essa energia que circula em nós. Se essa energia for atacada, como no caso dos leucócitos, né? Se os leucócitos são atacados, eles deixam de defender as hemácias. Aí gera leucemia. É o inimigo que chegou. E altamente perigoso para nós. Certo? Então, meu amigo e minha amiga, o que nós estamos entendendo disso tudo é o seguinte: olha, cuide de você, não lute. Não lute. Por quê? Essas substâncias podem trazer elixires ou venenos. Ou seja, as suas ações podem trazer para você de volta elixir da tua vida ou veneno para ceifar sua vida. Olha só. Quanto ensinamento estamos aí. Então, isso que nós estamos dizendo está na doutrina espírita, está no Evangelho de Jesus, está em todas as religiões que trabalharam esses fundamentos vigorosos das virtudes. Ou você fica virtuoso e se diviniza, ou você fica vicioso e se embrutece. Você não pode viver os dois. Né? Jesus falou que não pode servir a Deus e a Mamon, porque senão, uma hora você agrada a um, outra hora você agrada ao outro, e isso não te constrói. Então é teu momento, é meu momento. Vamos estudar e viver o Evangelho de Jesus, que é pura luz, que é pura energia construtiva. Podemos perguntar por que o sangue tem um significado tão grande para os povos antigos que se fixou na mitologia como algo a ser estudado e entendido. Tudo isso vem de muito longe, vem do reino animal, onde a concepção instintiva mostrava que a vida se alimenta da vida. Assim, o sangue vertido dos animais abatidos era a confirmação de que, por aquele sangue, tudo se renovaria. Então, o sangue era sinal de vida. Então, quando o animal é pego por outro animal, né, num processo aí de presa e predador, a presa vai lutar pela vida. Mas quando ela vê que não dá mais, ela entrega o corpo dela para alimento daquele predador, porque ela já fez isso também, com várias presas. Então, eles têm essa coisa instintiva de que a vida se alimenta da vida. Eu tenho que entregar a minha vida para que a vida continue. Então, muitas vezes, nós temos que entregar as nossas prepotências, as nossas arrogâncias, as nossas vaidades, ciúmes, né, para que tudo se tranquilize e a vida continue.
É um exemplo sensacional dos animais, gente. Muito bonito. O sacrifício dos animais nos cultos tinha como propósito perpetuar a vida. Mais tarde estendeu-se a humanos. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, tem esse simbolismo. Ele deu o sangue pela vida espiritual, para o entendimento da vida espiritual. Sabemos que o sangue oxigena o corpo, dando-lhe vida. Eis as explicações das civilizações. Cultuarem-no. É pelo vigor da energia em harmonia que vamos crescendo para Deus. O sangue do corpo físico cederá lugar, no futuro, às dinâmicas evolutivas para acessos às instâncias superiores. Então, um dia, quando nós chegarmos aos planos superiores da evolução, tá? Que nós não vamos usar corpos que necessitam de sangue para vivificá-lo, nós vamos levar conosco, como a gente trouxe dos animais, as potências lá, nós vamos levar para lá essa essência dinâmica para continuarmos evoluindo. Que nós tivemos aqui quando o sangue está vivificando os nossos corpos, dando-nos condições de viver. Então, lá no futuro, nós vamos usar, a psique vai usar essa dinâmica, essa força do sangue, agora para uma força de realização, de criação com Deus. É isso. Né? Continuando o nosso estudo aqui, o sal agora, né? Passamos agora para o sal. O sal é necessário para a vida, mas na mitologia nórdica, ele é a própria essência da vida. Uma vez que a vaca Adumbla moldou os primeiros seres lambendo um bloco de sal. Os romanos adoravam a deusa da água salgada. O sal foi moeda de troca. Isso valorizou no simbolismo humano. Jesus disse para sermos o sal da terra, temperado na medida certa. Então, o sal é tempero, gente. O simbolismo perfeito do sal é o que Jesus deu. Ele é tempero. Então, o sal muito colocado demais no alimento fica ruim, e de menos também. Então, tem que ser no tempero. Ou seja, humanos, temperem suas emoções, seus humores, suas ações. Faça tudo no tempero certo. Porque se você fizer em excesso ou menos, não vai dar certo. E não dá mesmo. Então, o Senhor Jesus deu o simbolismo perfeito do sal. E nós usamos essa coisa todo dia na cozinha, nos restaurantes, exatamente para a gente lembrar disso. Nossa, essa comida está sem sal, não está boa, essa comida está salgada demais. Então, nós trabalhamos esse simbolismo o tempo todo para a gente lembrar. Eu também não tenho que ser tão salgado ou tão menos salgado. Nem totalmente ativo, nem totalmente passivo, na medida certa. Né? O sol aparece frequentemente em diversas mitologias como uma oferenda aos deuses. Um mito contado no antigo poema nórdico Glotlassonger envolvia duas gigantes chamadas Mênia e Fênia. O rei do mar as obrigou a se transformar em pedra de moinho para moer sal, mas a engenhoca inteira caiu no mar, deixando a água salgada. Né? Então é isso. Sempre tem alguma coisa que leva a outra coisa. Então, se eu estou num processo que estou inútil na minha evolução, algo tem que acontecer comigo para eu me aprofundar em mim mesmo. Não é aprofundar em ninguém, não, tá, gente? Eu tenho que aprofundar em mim. Nós temos que chegar a esse ponto de entender isso. Nós somos senhores de nós. Se não a gente vira pedra salgada, salga demais. Ou fica lá, né, sem fazer nada. Sabe? Então, é uma oferenda dos deuses. Por quê? Porque o divino, quanto mais o ser se diviniza, mais ele se tempera. Por isso que é uma oferenda dos deuses. A têmpera, né, o temperamento, dentro do padrão exato, é uma oferta do divino que a pessoa faz a ela mesma. Então, ele não entra em questões muito perigosas, né? Ele vai no momento exato, na hora exata, para fazer a coisa certa. Isso depende de quê? De vontade e de conhecimento.
Se o sal perde o sabor, com que ele será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Isso é Jesus, meu amigo. Quem está falando isso é o Mestre. Então, o sal é o equilíbrio, a purificação, protege da deteriorização. O sal está para o self como a busca da harmonia que está para a mente. Olha, a mitologia é extraordinária. Ela traz tudo para nós. Você imagina tudo isso? O que acontece? Tudo que Deus cria, né? Tudo que tem aqui no mundo, é tudo pronto para nos educar. Tudo. O sal, o sangue, o leite e por aí vai. Tudo para nos educar, minha gente. Tudo com seu simbolismo próprio para a nossa educação. Agora, se a gente não quer, paciência, né? Tem outros que querem, e esses vão crescendo, a gente vai ficando. O sal é uma necessidade fundamental da vida e tem sido usado desde os tempos antigos em muitas culturas, como tempero, conservante, desinfetante, componente de ofertas cerimoniais e comunidade de troca. Os hebreus, tanto durante o período do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, certamente não foram exceção. Representa a purificação. Então, se você está na temperatura exata, você está buscando a sua purificação. Por quê? Porque a purificação, a busca da perfeição, não pode estar inundada nem de mais e nem de menos. Tem que estar no ponto certo. Por isso que é difícil a gente se tornar virtuoso, porque a gente está sempre fora dessa temperatura, desse equilíbrio. Então, se você precisa evoluir, pensa nisso. Seja o sal da terra, ou seja, tempere-se, para que você não crie situações problemáticas para você mesmo. Agora vem o álcool. É um processo complicado esse do álcool, mas vamos lá. Após desembarcar da arca, Noé plantou uma vinha, produziu vinho e começou a embebedar. Um dos seus filhos, Cã, viu o pai nu e embriagado. Em consequência, foi amaldiçoado. Eu já vi um filme assim. Noé ficou louco, ficou doidão. Aí começou a beber, começou a ficar sem roupa e aí acabou sendo surpreendido pelo próprio filho. E aí, ao invés dele ter que se arrumar, ele amaldiçoou o filho que viu ele nu, bêbado. Olha que coisa absurda. Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que criam uma situação tão ruim para eles e quando eles se veem perdidos, eles culpam os outros. Não é assim? Ah, você que é culpado. A culpa é sua, porque ele não se cuidou. As filhas de Ló embebedaram o pai a fim de ter filhos com ele. Olha que absurdo. As moças tiraram o nível de consciência de Ló para poder ter filho com ele. Poucas pessoas sabem lidar com o equilíbrio das substâncias. O rei Midas queria ouro, Noé queria vinho. Dioniso e Baco inundaram a mente humana deste simbolismo, e o homem, como Noé, se embebeda até hoje. É válido isso, meu amigo, minha amiga? É válido isso? Você acha justo você se embebedar? Você acha justo? Seja sincero com você. O que você ganha com isso? Desprestígio social e desfuncionalidade moral. Não vale a pena. Não vale. O álcool tem que acabar como substância a ser ingerida. Né? Podemos nos perguntar por que esse vício tão arcaico ainda prevalece nos dias atuais. O álcool em excesso entorpece, e o entorpecimento desativa as vias da consciência, deixando a criatura exposta. E por que essa exposição? Com certeza, a criatura humana ainda não se deu conta de que é filho e filha de Deus, que dele necessita para os avanços do universo e criação de tantos outros. Isso requer consistência, harmonia, determinação. O álcool pode desnudar o homem como Noé, deixando-o indefeso e frágil para as propostas superiores da criação. Tem pessoas, meu amigo, minha amiga, eu vou dizer para você, que nessa encarnação já não tem mais jeito. Estão perdidos no álcool.
Ah, mas eu bebo socialmente. Mentira. Você bebe viciosamente. O vício já te tomou. E você se engana com isso. Então, tem pessoas que essa encarnação já foi perdida. Não vai poder fazer mais nada, porque deu chances para que o álcool o complicasse. É sério isso. E desde o princípio, desde Noé, se mostrou para a humanidade, olha, cuidado com o álcool. Porque você pode passar de bobo, ser surpreendido pelo próprio filho num estado de nudez. Essa nudez pode ser do corpo, mas pode ser da alma também, né? Pode ser dos propósitos também. Então, você que ainda gosta de beber bebida alcoólica, pensa nisso, meu amigo, minha amiga. No mundo espiritual não tem álcool, não tem bebida alcoólica. Você vai se sentir muito mal lá, quando você for para lá, e pode ser que vá rapidinho. Né? Porque o álcool também ajuda a desorientar as células. Na cultura asteca, a bebida alcoólica chamada pulque exercia um papel importante. Foi enviada pelos deuses para incentivar as pessoas a dançar e cantar. Também era servida aos prestes a serem sacrificados. Então, o álcool ele teve uma função, no passado muito arcaico, de dinamização da mente. Então, a pessoa era meio paradona, né? Aqueles primitivos, aí tomava uma substância dessa e ficava mais agitado, e aí a mente começava a dinamizar mais. Mas só que hoje nós não precisamos mais disso. Nós já estamos muito dinâmicos, até demais estamos ansiosos. E quanto mais álcool, mais ansiedade. Né? Então, meu amigo, minha amiga, também era usado para aqueles que iam ser sacrificados, ou seja, é um simbolismo fortíssimo esse, né? Então, o álcool pode me preparar para o sacrifício da minha perda de moralidade e de saúde física. Então, ele está me potencializando para isso. Então, isso tudo foi explicado desde o início. E tem gente que ainda não entendeu esse ponto, né? Na mitologia grega, o embaixador do álcool era Dionísio e Baco para os romanos. Dionísio para os gregos e Baco para os romanos. Eram deuses do vinho e da apreciação irrestrita do álcool. O idoso Seleno representava os malefícios da bebida e era com frequência retratado bêbado ou dormindo. Então, Seleno se torna essa criatura totalmente envolvida pelo álcool. É o Seleno. Quer dizer, alguém criou a bebida, né? No caso é Baco, o Dionísio, e ele é o consumidor. E vive bêbado, e vive rindo, e vive se arrastando na vida. Não deixa. Ele não consegue ficar um dia sem ingerir bebida alcoólica. Também não sabe por quê, não. Também ele não sabe por quê. Mas bebe. É vício. Chega em casa, né, nesses filmes aí, a pessoa chega em casa, toma lá no barzinho e pega a bebida alcoólica. Barzinho em casa, com todo respeito a quem tem, quem gosta, mas é um cantinho dos obsessores. Nós vamos ler isso em Sexo e Destino, no livro da André Luiz. É um cantinho de obsessor. Então, se você tem um barzinho em casa, você tem um cantinho, você tem o refúgio do obsessor. Enquanto nós nos refugiamos na nossa evolução no leite, né? Os obsessores se refugiam nas bebidas alcoólicas que estão nesses barzinhos. Imagina esses bares, botiquins da vida, né? Esses locais de encontros, né? Para bebidas. Então está cheio de obsessor, porque lá no mundo espiritual não tem álcool, então eles têm que vir onde o encarnado está usando, para sorver aquele fluido lá do álcool. É ruim falar isso para vocês, mas é verdade. Nós temos que dizer, porque a mitologia ensina isso desde o princípio. Na mitologia hindu, o criador do álcool é Asura Varuni. Sekhmet, a deusa egípcia com a cabeça de leão, foi a enviada pelos deuses para devorar a humanidade. Ela interrompeu o massacre quando um enorme tonel de cerveja foi tingido de vermelho. A deusa o bebeu, pensando tratar-se de sangue, e ficou tão embriagada que a carnificina cessou. Então, na época se matava muito, né, gente? Era a época das guerras, das dissensões. Então, matar significa ganhar do outro. Então, o álcool tirava dos guerreiros a potência da luta. Por isso essa mitologia aqui. Hoje nós não estamos mais nessa de guerras, né? São tão
sintosas como eram. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: se a guerra é uma... Nós já estudamos sobre guerras aqui, né? Se as guerras eram uma proposta de avanço territorial ou de defesa de território, você embriagado não consegue, não. Então, se você está defendendo aí a tua vida, defendendo o teu ganha-pão, defendendo a tua prole, né? Defendendo aquilo que Deus colocou na sua mão, embriagado você não vai conquistar nada. Você vai deixar tudo por fazer, porque você não terá forças. Depois vem as maçãs, né? As maçãs aparecem constantemente nos mitos e estão associadas à vida ou ao conhecimento. Atalanta, na lenda grega, não queria se casar. Era muito rápida na corrida e ganhava sempre de seus pretendentes. Mas Hipómenes, que havia recebido 3 maçãs de Afrodite, venceu Atalanta na corrida. Por quê? Hipómenes ia deixando cair as maçãs pelo caminho e Atalanta não conseguia deixar de parar para apanhá-las. Assim, Hipómenes venceu Atalanta e teve que se casar com ele. Então, isso representa muito essas pessoas, né, que vão se envolvendo com tudo que encontra pelo caminho. Então, são bons, são ágeis, são interessantes. Então, por exemplo, a pessoa está no trabalho, né, e no dia seguinte ele tem que fazer uma apresentação lá para o pessoal lá da empresa, aquele negócio todo. Mas chega de noite, quando ele termina na véspera, quando ele termina o trabalho, alguém fala assim: vamos ali beber um pouquinho, vamos ali fazer uma coisa, vamos não sei o quê, e ele vai tirando a atenção dele. Aí no dia seguinte ele está todo em ressaca, não consegue fazer nada. Então isso aí representa tirar a tua atenção, né? Então tirava a atenção com o quê? Com uma coisa bonita, poderosa, deliciosa, como é a maçã. Então isso representa para nós que muitas vezes essa coisa bonita, deliciosa, porosa como a maçã, pode tirar você do seu rumo. Não a maçã em si, mas coisas parecidas. Aquilo que aparece como uma grande proposta, você vai deixando a principal proposta para as pequenas propostas. Tá? O mito conhecido como julgamento de pares também envolve a maçã de ouro, jogada por Eris, deusa da discórdia, junto das deusas Hera, Afrodite e Atena, a fim de provocar discussões que nós estamos falando. Você busca uma coisa que você acha assim, que é muito importante e deixa a essência do que você necessita. Tem gente que deixa tudo para depois, né? Depois eu faço. E isso que ele vai deixando são os erros que ele vai cometendo. Ele não vai dando continuidade à sua proposta de ação. Aí ele vai se encantando com qualquer coisa. Agora eu vou fazer isso. Nossa, mas... Aí alguém liga. Vamos dar um pulinho ali. Aí ele larga o que ele ia fazer, que era importante, para fazer nada. Então isso é a maçã. Quer dizer, a maçã simboliza uma coisa bonita, gostosa, cheirosa, porosa, que tira a atenção das nossas realizações. Tá? Então, a maçã tem o seu momento certo, ela é deliciosa mesmo, tem seu momento certo. Tá? Na mitologia nórdica, as maçãs douradas garantem a vida eterna e são fontes dos poderes dos deuses. Aí. Por que é o poder dos deuses? Porque a divindade, né, quando ela está totalmente equilibrada, a maçã representa para ela, a maçã dourada representa para ela os objetivos alcançados. Então, eu não vou pelas pequenas maçãs, eu vou pela maçã dourada, ou seja, aquela que está junto comigo, que faz parte do self, não aquilo que o ego vai me perturbando para eu chegar à essência minha, que é a essência dourada do self, que é o Cristo que sou. Tá? A maçã simboliza a vida, o amor, a imortalidade, a fecundidade, a juventude, a sedução. Sedução, tá vendo? A liberdade, a magia, a paz, o conhecimento, o desejo. Seu formato esférico representa o símbolo do mundo e sua semente, a fertilidade e a espiritualidade. Então, eu tenho que transformar essa maçã vermelhinha que está aí numa maçã dourada. Entenderam? A essência da informação? A maçã dourada, a maçã se torna dourada quando eu entendo que eu não posso me perder
pela sedução, pelo desejo. Né? Eu tenho que buscar amor, imortalidade, fecundidade. Aí sim eu vou transformar a maçã em maçã dourada. E para os gregos antigos, né, agora no mel, para os gregos antigos, o mel estava intimamente ligado aos deuses e ao conhecimento simbólico. O mel sugere doçura e tranquilidade. Aí sim. O mel é aquela coisa assim que eu agora posso me fartar um pouquinho de mel. O mel não é para toda hora, né, para todo momento, mas ele é como se fosse um néctar, né? Assim, aquela paz que eu senti. Então, o mel está muito ligado a isso, conhecimento, a estrutura porque ele é viscoso, né? Então, aquela estrutura, para eu chegar na paz, na tranquilidade, eu tive que trabalhar profundamente, né, essa essência, que é a essência da construção das vias corretas para o meu crescimento. Aí, a minha vida vai ficar melhor, vai ficar adocicada pelo mel. Certo? Bom, eu vou colocar aqui para você uma informação que nós achamos válida para fechar este assunto. Olha só. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma garrafa de vinho. O vinho é uma coisa bonita, vem de muito tempo, né? E a gente às vezes se envolve com a bebida. Então, a bebida alcoólica é uma substância que eu vou dizer para você de coração, impede as nossas libertações. Há pessoas que não conseguem ficar longe de uma bebida alcoólica. E aí passa uma vida inteira consumindo o álcool. O álcool é um reagente imenso que pode alterar substancialmente as energias que nós necessitamos para viver. Nós temos um quanto de energia para viver. Se eu coloco mais energia, alguma coisa vai ser prejudicada. Então, o álcool, ou a bebida alcoólica, ela vai impedir as nossas libertações, porque em estados alterados de consciência, como o álcool produz, com quase 100% das pessoas que usam, então eu vou ficar sem uma noção exata de onde eu estou, o que eu estou fazendo. Eu passo a ser alguém totalmente preso por essa substância. E aí eu te pergunto, vale a pena isso? Isso realmente é importante? Isso tem valor? Isso agrega valor? Claro, quem decide é cada um. Eu só estou deixando uma dica para você. Pense nisso. Então, nós estamos fechando esse assunto das substâncias. Eu quis voltar ao álcool, porque é muito consumido, né? É muito social isso. Eu preciso saber se vale realmente a pena, sabe, gente? Precisa saber se vale a pena tudo isso, né? Então, um capítulo do Alcorão intitulava A Abelha, né, voltando ao mel, descreve como uma cura para os homens. No hinduísmo, o mel é usado na adoração ou como sacrifício. Há uma lenda que diz que enquanto Buda recolhia-se em silêncio, o macaco levava mel para alimentá-lo. Tranquilidade, sempre tranquilidade, né? Os maias acreditavam que o mel era um alimento divino. Havia um deus dedicado à apicultura e ao mel, né? O cenário se deve ao fato de o produto ter uma vibração positiva por si só. Sonhar com mel ou mesmo se deparar muito com esse item natural é uma coisa boa. O mel se relaciona com a espiritualidade humana. Isso porque o mel carrega consigo boas vibrações. Desse modo, faz com que a negatividade seja colocada de lado. Trata-se de uma sinalização positiva indicando que você se encontra em meio a uma fase de sucesso. O mel tem muito a ver com a oportunidade de ser alguém mais leve, distanciando-se das más vibrações. É claro, minha gente, que isso está muito ligado a frequências, né, vibrações. Tá? Então, o mel quando você põe o mel no lugar assim, você sente paz, tranquilidade. Observa isso.
É uma substância que te remonta a isso. E quando você sente isso, significa que isso já está em estado, em algum momento, em você. Então, só basta você aprimorar isso. Tá? O nosso poema de hoje, né, se chama Tudo é Contribuição. De que valeria a vida sem os lances da imaginação? Há um sussurro que sai e outro que chega, e tudo se aconchega nas bailas da evolução. Ali o ouro brilha, acolá o bronze que tine, mais adiante que redime as maçãs que sempre evocam o amor. E no silêncio almofadado do trânsito bem governado, vai o sangue vivificando, amparando a vida para cumprir o seu belo ir. Eis o sal, que tempera as substâncias simbólicas que flutuam no inconsciente, fazendo ser consciente da vida que detém numa dádiva do Pai. Da vida que detém numa dádiva do além, belo e perfeito. Mais adiante, cumpridas as etapas, vai a alma a caminho do céu, festejando em favos de mel a alegria de chegar, acomodar e sentir em si a paz confortadora. Essas são as substâncias coloridas que fluem e se acomodam e se estabelecem como alcovas que faz a mente crescer. O álcool surge como um gigante que entorpece ou que ilumina na busca de cada um. Assim, vamos crescendo, crendo que um belo dia seremos seres iluminados nos páramos e nos braços do nosso Senhor, que paciente espera por todos nós. Ei, que coisa bonita. O nosso resumão de hoje, né? A psique humana é cheia de representações simbólicas. Nas lidas normais, com objetos e pessoas, a fértil imaginação do homem vai dotando de inúmeras imagens que o capacita a entender a vida e seus significados. O que vimos neste episódio é um exemplo disso. As substâncias, ao flutuarem no inconsciente, trazem uma informação de zelo ou avanços, e eu posso colocar mais uma coisinha, ou de destronamento do ser, que tudo em excesso perturba, né? Bom, aí nós estamos aí enumerando, né, os nossos estudos da temporada 1, o que é mitologia, mitos da criação, a criação da terra, o gênero humano, dádivas dos deuses, o reino animal e agora as substâncias simbólicas. No próximo estudo serão homens versus símbolos. Eu quero dizer para você que ainda não viu os outros episódios, vá ter eles, estude, para que você pegue uma sequência, tá? Vai, pensa aí, quem sabe um episódio por dia ou a cada 2 dias, para você chegar nesse, que é o de número 7, porque daqui a pouquinho terminamos a primeira temporada e vamos entrar na segunda. Essa temporada é a educação de forma lúdica. A segunda temporada vai ser trabalhar sobre lendas, fábulas. Nós vamos entender muitas histórias de Hércules, de Perseu, de Teseu, de outros Jasão. Nós vamos conhecer o que essas pessoas, como que elas movimentam a nossa psique. Então fica o convite aí para você para você assistir esses episódios que estão aqui no YouTube, no canal do GRESG, né? GRESG, Grupos de Estudos. Então vocês vão estudar, vão aprender e vão nos ajudar também com as suas opiniões. Muito obrigado por mais esse estudo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no Mitologia em Pauta. Tchau, meu amigo, minha amiga. Obrigada por estar conosco nesse episódio de Mitologia em Pauta. Esperamos você no próximo estudo para mais descobertas e reflexões. Até lá!